Olá, amigos. Este é mais um Revista DBO em Foco. Nosso convidado de hoje é motivo de uma saborosa entrevista ping-pong conduzida pelo companheiro Ariosto Mesquita, em prosa quente, na nossa edição de setembro. Ele é um médico gaúcho que defende a dieta de baixo carboidrato. Seja muito bem-vindo, doutor José Carlos Souto. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Sem esticar muito a conversa, amanhã de manhã posso trocar o meu pão no almoço, trocar o macarrão por bacon, um belo bife de contrafilé? Pode e possivelmente você vai estar contribuindo para a sua saúde, especialmente para boa parte dos brasileiros que estão com excesso de peso ou já tem algum problema metabólico, como pré-diabetes ou diabetes, porque para essas pessoas o excesso de carboidrato, especialmente refinado, pão, massa, biscoito, piora os problemas. E a carne costuma participar da solução se for utilizada uma dieta de baixo carboidrato. Já tem aí umas décadas, né, que o pessoal demoniza o consumo de carne. De onde vem isso? Tem um complô aí? Porque eu também sei de muito estudo que valoriza o consumo da carne, por exemplo, bovina, e ele não aparece nas mídias. Eu acho que não é exatamente um complô, mas é um acidente histórico que remonta lá aos anos 60 e 70, porque existe a ideia de que o colesterol elevado é um fator de risco para doença cardiovascular e a gordura saturada pode aumentar o colesterol. Então, lá nos anos 60 e 70, surgiu a teoria de que se você comesse menos gordura saturada, você diminuiria o colesterol e as pessoas morreriam menos. Isso nunca foi provado, nunca existiu um estudo científico em que se restringiu a gordura saturada e isso diminuiu o número de infartos. Então, de fato, o colesterol até diminui, mas não diminui o que importa, que é o número de infartos e a mortalidade. Mas isso ficou na cabeça das pessoas, ficou na cabeça dos médicos e resulta que a carne dos ruminantes é uma carne mais rica em gordura saturada, e daí começou uma prevenção com a carne vermelha. E isso foi fazendo parte da cultura, né? Até que nós chegamos numa situação em que a carne vermelha é tratada como veneno, sem que exista evidência científica para isso. Existem, você falou em diferentes tipos de estudo. O grande problema que nós temos na nutrição são os chamados estudos da epidemiologia nutricional. E acho que nisso vale a gente gastar uns 2 minutinhos, sabe? Estudos de epidemiologia nutricional são aqueles onde você aplica questionários para milhares de pessoas e elas dizem o que elas comem, ou melhor, o que elas lembram que elas comem, porque esses questionários nunca são precisos, porque a gente tem dificuldade de lembrar as coisas que comeu nos últimos meses ou no último ano, como eles perguntam. E aí você vai cruzar isso anos depois com as doenças. E aí você vai dizer, olha, quem comeu mais daquele alimento teve mais determinada doença. O problema é que as pessoas que comem mais carne vermelha e as pessoas que comem menos carne vermelha, elas são diferentes entre si em outras características além da carne. E eu vou usar um exemplo, porque agora a gente está nesse período de campanha eleitoral e tem muita pesquisa eleitoral, todos os dias sai uma pesquisa nova. Essas pesquisas são feitas com questionários também. Então vamos imaginar que o Instituto de Pesquisa fosse fazer uma pesquisa, perguntar em quem a pessoa vai votar e perguntar também o que ela come. E você ia encontrar uma correlação entre, por exemplo, o consumo de acarajé e a vitória de um determinado candidato, porque aquele candidato tem mais votos no Nordeste, onde tem mais acarajé. O fato de que quem come mais acarajé vota mais naquele candidato não significa que a causa é o acarajé, não significa que o outro candidato deveria estimular as pessoas a comer mais acarajé, entende? O acarajé é só um marcador de que a pessoa mora na Bahia, e resulta que na Bahia votam mais naquele candidato. Então, o fato de que, num estudo observacional epidemiológico, a pessoa que come mais carne vermelha tem mais chance de ter câncer, por exemplo, não significa que a carne vermelha é a causa do câncer.
Resulta que nesses estudos, quando a gente vai ver, as pessoas que comem mais carne vermelha também são as que fumam mais. Será que o problema é a carne ou o problema é o cigarro? Será que é morar na Bahia ou é o acarajé? Tá certo? Estudos observacionais não estabelecem causa e efeito. E tudo isso que se fala sobre a carne vermelha está baseado nesse tipo de estudo que gera essa confusão. Mas então, doutor, eu também já tomei pé de vários estudos que valorizam o consumo, falam das propriedades e alguns falam até que ela é insubstituível. Por que isso não vem com a mesma força nas mídias? Pois é, eu acho que depois de décadas desse tipo de percepção produzida por esses estudos epidemiológicos, ficou sim uma espécie de um ranço contra a carne vermelha, e a isso se soma o fato de que hoje as dietas baseadas em plantas, o vegetarianismo, está sendo muito propagado mundo afora, e existe essa ideia, que também é questionável, de que a pecuária é responsável por grande parte do aquecimento global e da emissão dos gases de efeito estufa. Então, a mídia está propagando a ideia de que se você comer menos carne vermelha vai ser melhor para a sua saúde e melhor para o planeta, e isso se tornou uma postura editorial de muitos veículos de imprensa. Então, você tem razão, às vezes sai um estudo epidemiológico que mostra benefícios dos laticínios e seus derivados, e isso não é repercutido. Aí, quando sai um outro estudo observacional também, mostrando alguma correlação entre carne vermelha e problemas de saúde, aí grandes manchetes em todos os portais. Então, existe sim uma questão editorial de falar mal da carne, mas isso tem raízes históricas e agora tem essa questão, esse equívoco relacionado aí ao aquecimento global. Não é que o aquecimento global não seja real, ele é, sem dúvida. Agora, o papel da pecuária nisso está sendo muito inflado, né? Queria voltar só numa coisinha. A proteína vegetal pode substituir a proteína de origem animal, principalmente da carne? Depende. Com certeza, as proteínas de origem animal, a proteína da carne, dos ovos, do leite, são proteínas completas, proteínas de alto valor biológico e com a presença de todos os aminoácidos que a gente precisa nas proporções que a gente precisa. Porque nós, todos animais, não importa se ser humano, vaca ou frango, temos uma composição de aminoácidos muito parecida. Então, não espanta que se você for comer proteína de origem animal, ela vai ser completa e ótima para nós. E biodisponível, facilmente absorvida. As proteínas vegetais frequentemente são incompletas, elas têm mais de alguns aminoácidos e menos de outros. Então, você até consegue fazer substituições, mas precisa fazer combinações específicas de alimentos para que um combata a deficiência do outro. A biodisponibilidade é mais baixa, então você precisa comer uma quantidade maior. E para pessoas, por exemplo, que estão precisando perder peso, se a pessoa for tentar obter todas as proteínas dela de produtos de origem vegetal, ela vai ter que acabar comendo muitos carboidratos. E aí acaba dificultando o emagrecimento, o controle do diabetes. Então, tem questões de biodisponibilidade também, né? Proteínas que, por exemplo, o glúten é uma proteína de origem vegetal. Não só ela não é completa nos seus aminoácidos nas proporções que nós precisamos, como a biodisponibilidade é muito pequena. Então, quando no rótulo aparece que aquele produto tem 10 gramas de proteína, mas a proteína é glúten, você absorve menos de 40% daquilo. Então, acaba ficando falacioso. Eu diria que, em termos populacionais, não é verdade que você pode substituir toda a proteína animal por proteína vegetal, e não seria vantajoso também. Nós temos um impasse aí. Por exemplo, a cadeia produtiva da carne bovina defende o consumo e tal, mas essas pessoas não são médicos. Elas até têm um poder de fazer a opinião pública, né? Mas quando chega nesse ponto é complicado. O que essas pessoas que estão na cadeia podiam fazer para melhorar essa imagem? É uma boa pergunta. Eu estou longe de ter todas as respostas para essa pergunta, mas eu tenho algumas ideias.
eu acho que é necessário que a gente faça o contraponto, né? Então, por exemplo, do ponto de vista médico, é necessário que seja mostrada essa incongruência entre os estudos observacionais e epidemiológicos e os ensaios clínicos. Ensaios clínicos são os experimentos. Existem estudos nos quais as pessoas foram sorteadas para comer mais carne ou menos carne, e a gente não vê piora dos fatores de risco cardiovascular nesses estudos. Em 2019, foram publicadas 5 meta-análises num periódico científico muito reconhecido, que é o Annals of Internal Medicine, que mostrou que os estudos que mostravam malefícios da carne eram estudos de muito baixa confiabilidade e que os malefícios, se é que existem, eram muito pequenos. E a recomendação dessas meta-análises é que não houvesse mudança no consumo, não era necessário reduzir. Isso precisa ser mais conhecido, tanto por médicos como pela população. Eu acho que isso foi pouco repercutido na época, talvez muito em função desses vieses editoriais aí da imprensa, que quando algo fala bem da carne, aquilo ali acaba não repercutindo. Outra coisa é a questão, mais uma vez, do aquecimento global, que eu acho que está pegando muito forte, e se nós formos ver, na minha opinião, quando se fala em aquecimento global e pecuária, o que está se fazendo é uma cortina de fumaça para esconder o grande culpado do problema, que são os combustíveis fósseis. Então, você tem gente aí andando de carro, andando de avião, queimando combustíveis fósseis, mas achando que vai salvar o planeta porque está trocando o hambúrguer bovino por um hambúrguer à base de plantas, sendo que aquele hambúrguer à base de plantas teve que ser processado numa indústria queimando combustíveis fósseis, enquanto que o hambúrguer bovino usou o quê? Água da chuva, energia solar que foi usada pelo capim. Ok, doutor, o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu falei aqui com o médico José Carlos Souto, alguém que é sempre super bem-vindo a um bom churrasco. Obrigado e até a próxima. Revista DBO em Foco.